Bom dia a todos. Nós vamos dar início agora então ao aulão, de língua portuguesa para a banca, portanto para a banca FGV. Como de costume, eu preparo as aulas selecionando uma prova de grande significação e ao longo das questões eu seleciono as teorias relacionadas com as explicações, alguns diagramas para interpretação, para facilitar a interpretação. E nesse aulão eu coloquei também aulas, questões de outras, de outras provas, não só dessa daqui. Eu peguei uma prova inteira e coloquei questões de outras provas. Correto, pessoal? E procurando assim selecionar, reunir questões mais comuns da banca, que ela costuma questionar assuntos como, por exemplo, regência, crase, voz ativa, voz passiva, a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal, algumas coisas que eu já falei ao longo das aulas, que têm um potencial muito grande de figurar na prova de vocês. Começando então, essa daqui foi da Câmara Municipal de Recife Superior, então a questão é a seguinte. Questão 1, A charge ao lado foi publicada em agosto de 2014, momento em que havia grande número de mortes na guerra entre palestinos e israelenses no Oriente Médio. A representação gráfica, porque isso aqui está no lado da questão, inclui um conjunto de elementos alusivos ao conflito e a leitura de um deles, são vários elementos, a banca se atém a um deles, que está inadequada Então vamos olhar aqui, isso aqui é o elemento, a charge que está ali do lado, e aí vamos analisar todas as questões, as alternativas. A estrela de 6 pontas representa o Estado de Israel? Verdadeiro ou falso? Sim. Eu coloquei aqui para vocês, aqui a bandeira de Israel, o buraco no centro da estrela se liga aos tiros presentes no conflito? Vocês podem perceber que ali é a imagem, eu acho que de vocês, deixa eu ver, acho que está um pouquinho melhor que a imagem projetada. Sim, é um buraco de uma bala. Confere, Só que a banca quer o que não está, o sangue escorrendo na base da estrela se refere ao sofrimento causado pela guerra com muitos mortos? Sim, a gente vê o sangue aqui, escorrendo, muitos mortos, A fumaça alude aos incêndios provocados pelos bombardeios na faixa de Gaza? Sim ou não? Aqui a gente vê a fumacinha, Agora já requer um pouquinho de conhecimento extratextual, fora do texto, conhecimento de mundo, de realidade, E a última, as diversas marcas registradas sob a estrela judaica mostram os prejuízos sofridos por Israel. A estrela judaica é essa aqui, porque isso aqui não estava no texto, isso aqui eu coloquei. E aí, repetindo, as diversas marcas registradas sobre a estrela judaica mostram os prejuízos sofridos por Israel. E aí precisa conhecer um pouco o conflito Israel-Palestina, Não foi sofridos, foram causados por Israel. Então essa é a diferença, quer ver? Essa, portanto, o gabarito, deixa eu ver aparecer para vocês, eu botei ali do ladinho, está tudo funcionando. Então olha só, pessoal, conflito Israel-Palestina, conflito sem fim. Israel bombardeia a faixa de Gaza em julho de 2014, a época da prova, deixando centenas de palestinos mortos. Então, é o tipo de questão que requer conhecimento extratextual, do conhecimento do mundo do candidato. Por isso que é importante a gente ficar sabendo, dos fatos mais significativos daquele momento, do momento em que estamos vivendo. E esse material eu tirei da revista Atualidades, que é uma revista que trata dos assuntos mais significativos do ponto de vista político, econômico. Ela é dirigida para estudantes de vestibular, mas ela é ótima também para quem vai fazer concurso público. Segunda questão. Texto 1. Bichos de estimação super interessante 2007. Por que é importante saber a fonte do texto mesmo? Porque a gente já tem assim a ideia do gênero textual, do estilo textual, qual é o público-alvo daquela comunicação, daquele texto, E aí, super interessante, vocês conhecem a revista? É uma revista voltada para um público jovem, adolescente, revista de curiosidades, textos curtos, linguagem informal, o que foi descoberto recentemente pela ciência e que possa trazer significação, para uma significação para alguém comprar a revista. Então, vamos lá. O gênero textual aqui, o que é? Um artigo de revista de curiosidades. Além da super interessante, vocês conhecem outra revista de curiosidades? Editado, sim, nas bancas aqui. Tem outras revistas também.
Vamos lá então, essa aqui é uma super interessante, né, que eu tirei de onde foi tirado o texto da prova. Vamos lá então, aqui está o texto, bom, primeiro vamos ler o texto maior, né? Bichos de estimação, super interessante, 2007. Não há um limite que estabelece até quando o apego a bichos de estimação é normal ou não. Ter um animal de estimação, na maioria dos casos, é benéfico para a saúde física e mental por ser uma forma de ter companhia e um meio de expressar emoções. Quem tem um bichinho sabe muito bem disso. Vão percebendo que é uma linguagem bem informal. Entre as observações sobre a estruturação desse parágrafo no texto 1, a mais adequada é, então a banca pergunta a mais adequada, pode ter duas, só que uma é mais adequada que a outra. A forma verbal estabelece deveria ser substituída por estabeleça, já que se refere a um fato real? E aí, pessoal, posso? Olha só, o que a banca está tentando questionar aqui? Quando que eu uso o modo indicativo e quando que eu uso o modo subjuntivo? O indicativo é para fatos certos, né? O subjuntivo é para fatos o quê? Hipotéticos, duvidosos. Então aqui é um fato certo, eu não estou trabalhando com o subjuntivo, eu não vou precisar colocar o verbo estabelecer no subjuntivo, ele fica no modo indicativo. Portanto, esse item não está errado, né? A expressão até quando deveria ser substituída por até que ponto, já que não se trata de referência a tempo. Realmente, aqui nessa linguagem informal, o autor do texto ele usou a expressão até quando, mas na realidade até quando está relacionado com o quê? Com a ideia de tempo. E nesse caso aqui não faz referência a tempo, por isso é a resposta. Então, neste caso, vocês devem substituir a expressão até quando pela expressão até que ponto. Mas vamos olhar as demais. O termo bichos de estimação deveria ser substituído por animais de estimação, por ser um termo não coloquial. Não faz sentido, né, gente? Porque bicho é uma expressão coloquial e animais de estimação está relacionado com o gênero textual. Não há necessidade de fazer esse tipo de modificação. O termo disso, isso aí é questão de referenciação, tá? Isso cai muito na prova da FGV. O que é o disso? É a preposição de mais o pronome demonstrativo isso, né? Que vai dar o disso. O termo disso deveria ser substituído por disto, né? Com ST, já que tem por antecedente um elemento próximo. Primeiro que a gente viu que o SS é quando faz uma referência anafórica e ST é quando faz uma referência catafórica, para frente. E de qualquer maneira, não é um elemento próximo. O que disso recupera? O que a palavra disso recupera aqui? Qual é o referente dela? Toda essa ideia de que ter um animal de estimação é benéfico para a saúde física e mental. Então, cuidado, palavras como assim, disso também não recuperam só um elemento, recuperam uma oração, tem verbo, recupera uma ideia total, não apenas uma palavra. É comum acontecer isso em prova, né? O termo bichinho deveria ser substituído por bicho, já que se trata de um texto científico e não familiar. Pessoal, isso aí é um texto científico? Claro que não, né? Aqui eu botei aqui o gênero textual, não é artigo científico, né? E sim um artigo de revistas de curiosidades dirigida para adolescentes, para jovens. Certinho? Conseguiriam acertar essa questão? Legal, vamos seguindo. Essa prova foram 15 questões e ela colocou 6 textos. Mas qual é a vantagem da FGV? Ela coloca textos curtos. Isso, para o estudante, eu acho muito bacana, porque você não precisa ler muitas páginas, muitos parágrafos. Texto 2, Fonte da Juventude, a mesma revista, super interessante. Sempre existiram jovens e velhos, mas a noção de juventude que a gente tem é bem mais recente, começou nos Estados Unidos e na Europa dos anos 20. Foi quando as universidades se tornaram comuns e atrasaram a idade em que as pessoas casavam e tinham filhos. De uma hora para outra, cada vez mais gente passava a desfrutar esse intervalo que quase não existia antes, o limbo entre a infância e a vida adulta para valer. Um limbo, aliás, que fica cada vez mais longo. Texto super simples, né? Nenhuma palavra difícil. Vamos ao questionamento. No texto há 2 ocorrências do vocábulo mais. A noção de juventude que a gente tem é bem mais recente
e cada vez mais gente passava a desfrutar. Sobre essas ocorrências, a afirmação correta é. Aí ele vai querer saber qual é a classe morfológica da palavra mais. Né? A gente sabe que mais pode ser o quê? Pode ser advérbio, pode ser pronome indefinido. E vamos ver o que é aqui. Na primeira ocorrência, é um termo adverbial determinado por outro advérbio. Vamos pensar o seguinte, o que o advérbio faz mesmo? Ele modifica o quê? O advérbio? Um verbo, um adjetivo, um outro advérbio e a última possibilidade. Ele muda a frase inteira, expressando uma opinião. O advérbio faz isso, tá? E o que muda um substantivo? Aí é um adjetivo ou uma palavra com função adjetiva. Muito bem. Então é muito importante ter essa noção para a banca FGV. Vamos ver aqui. Na primeira ocorrência é um termo adverbial determinado por outro advérbio bem. Então vamos ver aqui mais, ó. Advérbio de intensidade, está intensificando um outro advérbio. Então aqui já está a resposta da questão. A primeira ocorrência, né? Vamos olhar aqui, ó. Onde é que está? Onde é que está? Olha aqui, ó. A gente tem, a noção de juventude que a gente tem é bem mais recente, né? Então ela é bem recente, ela é bem mais recente, intensificou o bem, perceberam? Então é um advérbio intensificando outro advérbio. Vamos olhar as demais. Na segunda ocorrência, é um advérbio de intensidade ligado ao termo gente. Ó, o que é o termo gente? É um substantivo. Então o advérbio não atua no substantivo. Então vai ser o quê? Um pronome indefinido adjetivo, né? Então já está errado aqui, ó. Nas duas ocorrências, o termo exerce a função de advérbio de intensidade só na primeira. Na segunda não é advérbio, né? Não é um pronome indefinido adjetivo. Na segunda ocorrência, o termo pertence à classe dos pronomes indefinidos, correto, com o valor de quantidade precisa. Até a primeira parte está certa. E daí é o seguinte, com o valor de quantidade precisa, ó, cada vez mais gente, eu precisei a quantidade de gente? Não foi quantidade precisa. Na primeira ocorrência se trata de um advérbio de tempo? Não, advérbio de intensidade. Advérbio de tempo, quais são os exemplos que a gente teria? Agora, hoje, já, são advérbios que indicam tempo, não se trata de tempo, né? Então é uma questão que pode cair do tipo. Aqui eu fiz uma tabelinha para ajudar vocês, ó. O que muda um advérbio, né? O advérbio muda um adjetivo, um verbo, um advérbio ou emite uma opinião, um valor. Para alguns gramáticos, eles colocam assim, quer ver? Nesse item 4, muda todo o enunciado. Muda todo um enunciado. Vamos lá. Ela está feliz. Ela está muito feliz. O que o muito advérbio está intensificando aqui, está mudando? Está ligado ao feliz, que é um adjetivo. Perceberam? Tá? Então, ó, um advérbio modificando, intensificando o grau de felicidade do feliz, que é um adjetivo. Ela chegou. Aqui no caso, quem chega, chega. Verbo intransitivo, né? Então, agora, ela chegou antecipadamente. O que aconteceu? Antecipadamente é um advérbio, né? Ó, as palavras que terminam com mente são geralmente advérbio. O antecipadamente está relacionado com o modo como ela chegou. Então, é um advérbio mudando um verbo. Agora, um advérbio mudando outro advérbio. Ela chegou cedo. Cedo, advérbio de tempo. Ela chegou muito cedo. Então, o muito intensificou o cedo. É um advérbio mudando outro advérbio. E aqui, emite uma opinião. Ó. Felizmente, ela já chegou ao local da prova. Então, ela já chegou ao local da prova e eu coloquei o advérbio infelizmente. Estou emitindo... Desculpa, não, felizmente, ela não vai perder essa prova nunca, felizmente. Então, felizmente, depende se foi um concorrente que estudou muito, né? Daí a gente depende do foco. Então, felizmente, emite uma opinião, né? Emite uma opinião. Agora aqui eu pergunto para vocês, ela já chegou ao local da prova, tem mais advérbio? Tem mais advérbio? Já é um advérbio, e ao local da prova, adjunto adverbial, que é um advérbio de lugar. É bom saber que nos enunciados nós podemos ter vários advérbios, né? Vários advérbios. Bom, lugar, advérbios de lugar. Aqui, lá, aí, além, dentro, fora, ali, atrás. Advérbios de intensidade, muito, bastante, mais, ó, mais, menos, quase, pouco. Advérbio de modo, calmamente, assim. Advérbio de dúvida, talvez, porventura. Advérbio de adição e inclusão, inclusive, também, ainda, até.
Negação, não, jamais, nunca, nem. Afirmação, sim, realmente. Focalização, pontualmente, unicamente, só para colocar alguns. E aqui vou passar bem rápido algumas circunstâncias que o advérbio imprime aos enunciados. Lembrando que o aluno nunca pode confundir objeto direto, objeto indireto, que são termos o quê? Integrantes da oração, com os advérbios, que são o quê? Termos acessórios, né? Acessórios. Notem que a NGB, nomenclatura gramatical brasileira, ela não especifica todos esses aí, porque ela conceitua apenas alguns tipos, né? Mas vamos olhar aqui o que os gramáticos em geral consideram como válido. Advérbio de causa, ó. Às vezes gritava de desespero. Advérbio de companhia, fique comigo, jantei com ela, comigo, com ela. Advérbio de condição, não saíam sem o meu consentimento. Observe que aqui não é oração, tá? Não é oração adverbial, porque não tem verbo aqui do lado de cá, ó. Isso aqui é apenas um advérbio. Advérbio de dúvida, talvez ela volte para mim. Finalidade, ele estudava muito para o concurso, ó, para o concurso. Finalidade, para finalidade. Agora, se eu dissesse assim, ó, ela estudava muito para passar no concurso, daí entrou numa oração, né? E aí vai ser o quê? Oração subordinada adverbial final. Aqui é só advérbio de finalidade porque não tem verbo. Instrumento, a professora bate com a régua na mesa. Intensidade, era uma mulher muito bela, intensificou. Lugar, sou um lírio na correnteza. Meio, sempre viajo de trem. Tudo isso aqui são as causas, né? Os advérbios, os tipos de advérbio. Modo, volta pacientemente ao ponto de partida. Negação, Maria Amélia não respondia, não. Tempo, agora ele. Perfeito? Mas isso não é muito cobrado, não é muito cobrado. Vamos lá. Sempre existiram jovens e velhos. Pode ser reescrita de forma adequada e mantendo-se o sentido original do seguinte modo. E aí, pessoal? Vou deixar vocês fazerem um pouquinho também, né? Qual é que é a opção, então? Ó, vamos ver se a primeira está correta, ó. Houveram sempre, ó, cuidado, se aparecer na prova de vocês o verbo haver ou o verbo existir, pisca o sinal, pi, ali tem pegadinha, ali é um campo de pegadinha. Vamos lá, o que a gente pode dizer do verbo haver? O verbo haver, ele pode ser pessoal, mas pode ser impessoal. Qual é o uso mais frequente do verbo haver? Impessoal. Se ele é impessoal, ele não tem pessoa. Se ele não tem pessoa, ele não tem sujeito. E o existir? O existir é sempre pessoal, sempre tem que ter um sujeito. Pronto, daí a gente já mata aqui. Então, olha só, sempre jovens e velhos. Então, houve sempre jovens e velhos. Ah, mas professor, está no plural, mas não tem sujeito para concordar no plural. O que vai ser sempre jovens e velhos? Objeto direto. Eu já explico depois para vocês, tá? Não só jovens, mas também velhos, sempre houve, também é impessoal, porque quando é que ele é impessoal? Quando que o verbo haver é impessoal? Quando ele significa existir, Jovens, assim como velhos, sempre houve. Opa, houve, terceira pessoa, eu houve, tu houveste, ele houve, terceira pessoa de singular. Nunca deixaram de haver jovens, nunca deixou, porque a impessoalidade ela vai também para o verbo auxiliar. Nunca deixou de existir jovens e velhos. Agora a velha pegadinha, agora a banca jogou um existir. Haver e existir, eles são sinônimos no sentido de significação, mas sintaticamente a análise é completamente diferente. Ó. Então, nunca deixaram de existir, porque daí o verbo existir é pessoal, ele tem sujeito com quem ele vai concordar, né? E aqui o sujeito é plural, o verbo no plural, então deixaram de existir. Quer ver como vai ficar mais fácil a compreensão desse enunciado? Ó, aqui eu fiz a linha do tempo do verbo haver que a gente quase não conjuga, porque a gente quase não usa o verbo haver, né? Pessoal, a gente usa impessoal. Mas olha só, como é que é o presente? Ó, eu hei, tu hás, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Ah, mas professor, como é que eu uso o haver no pessoalizado, com pessoa? Eu hei de ganhar na loteria. Vocês hão de passar no concurso. Aí ele tem sujeito e é tudo normal, funciona como qualquer outro, né? Futuro, amanhã eu haverei, tu haverás, ele haverá.
Futuro do pretérito, eu haveria, tu haverias, ele haveria. Passado, pretérito perfeito, eu houve, tu houveste, ele houve. Pretérito imperfeito, eu havia, tu havias, ele havia. Pretérito mais que perfeito, eu houvera, tu houveras, ele houvera. Ó, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó? Se ele for impessoal, se o verbo haver for impessoal, vocês vão usar só a terceira pessoa de singular, ó. Mas em qualquer tempo e em qualquer modo. Não é só o a, pode ser houve, haverá, haveria, né? Ó. Então como é que ficaria? Há muitos problemas de gestão pública. Presente, né? Eu, ei, tu, és, ele, há. Presente. Futuro do presente, haverá muitos problemas. Futuro do pretérito, haveria muitos problemas. Agora vamos para o passado. Ontem, houve muitos problemas. Naquela época, havia muitos problemas, né? Ou então, houvera muitos problemas. Tranquilo, isso ele é impessoal. Agora vamos ver a possibilidade dele ser pessoal, ele vai ter pessoa, tá? Olha aqui. Eu hei de passar no concurso. Tu has de ser servidor do TJ. Vocês hão de passar no concurso. Ele havia comprado o carro. Então, se tiver sujeito na frente do verbo haver, é óbvio, gente, que ele não vai ser impessoal, ele vai ser pessoal. Olha aqui, há muitos problemas de gestão e existem muitos problemas de gestão. O que a gente pode concluir aqui? Que no impessoal, o verbo haver, ele é um VTD, porque quando há alguma coisa, e o que nós temos ali? Todo VTD na voz ativa gera o quê? Um OD. Então, muitos problemas de gestão, objeto direto, né? Agora, existem. Por que existem e não existe? Porque, olha só, o existir é um verbo intransitivo. O que existe, existe. Então, o sujeito é posposto. Como é que fica aqui? Houve uma inversão sintática. Muitos problemas de gestão existem. Por isso que ele é intransitivo. Só que o sujeito está depois dele. E a banca também costuma fazer assim, ó. Coloca a locução verbal. É deve haver ou devem haver? Deve haver, porque a impessoalidade do verbo haver passa para o auxiliar dever. Então é deve haver. E a pessoalidade do existir passa para o auxiliar. Então, ó, devem existir. Por que é devem? Porque o sujeito está aqui, ó. Muitos problemas de gestão pública existem. E qual é o sujeito da primeira oração? Oração sem sujeito. Aqui não tem sujeito e aqui tem sujeito. Muito cuidado que isso aqui é um campo minado para pegadinhas de prova do concurso, tá? Vamos lá, fazer uma revisãozinha do verbo. Aqui eu tenho do indicativo, no modo indicativo, né? Presente, futuro do presente, futuro do pretérito. Pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E aí, pessoal? Ana leu, Ana lerá, Ana lia, Ana lê, Ana lera e Ana leria. Quem é quem aqui? Começando com presente. Presente. Muito bem, ela lê regularmente. Futuro do presente. Amanhã. Lerá. Futuro do pretérito. Leria. Muito bem. Pretérito perfeito. Leu. Ó, pretérito perfeito. Ação concluída no tempo. Ontem ela leu, né? Pretérito imperfeito. Naquela época. Tem que estar na cabeça. Naquela época. Ela lia. Ela lia o livro. E pretérito mais que perfeito? Ela lera, ou ela tinha lido, ou ela havia lido. Tanto faz. Pode ser simples ou composto. E agora indo para o subjuntivo, modo subjuntivo agora. Eu tenho um presente, um futuro e um pretérito imperfeito. Como é que eu faço o presente subjuntivo mesmo, pessoal? Memória, é preciso que... Vamos lá. É preciso que Ana leia o livro. É preciso que ela leia o livro. Futuro do subjuntivo. Quando ela ler o livro, né? E pretérito imperfeito subjuntivo é aquele que tem dois S's, né? Se ela lesse. Se ela lesse o livro, tal. Agora eu quero explicar uma outra coisa para vocês aqui, ó. Bem interessante. A correlação verbal. Às vezes a banca pede a correlação verbal, ó. Se eu tenho aqui, ó, o futuro do subjuntivo, ó, quando ela ler o livro, conhecerá os fatos. Então, ó, aqui eu tenho o futuro do subjuntivo, quando ela ler, eu tenho o futuro do subjuntivo que vai fazer correlação com o quê? Com o futuro do indicativo, né? O futuro do presente do indicativo. Então, ó, quando Ana ler o livro, conhecerá os fatos. Agora, se fosse pretérito perfeito, se Ana lesse o livro, conheceria os fatos. Aí a correlação verbal, né? Ó, se ela lesse o livro, ela conheceria os fatos.
questão de correlação verbal. Mais uma. A frase retirada do texto que exemplifica a variedade coloquial da linguagem. Essa questão ela mexeu muito com coloquial. Qual é que tem coloquialidade aí? A primeira tem coloquialidade? Sempre existiram jovens e velhos? Não. A noção de juventude que a gente tem é bem mais recente. Tem coloquialidade aqui? Falas coloquiais? A gente, né? A gente usa no registro coloquial, mas a gente tem que substituir por nós, né? No registro culto. Então aqui já está a resposta da questão. A gente, expressão coloquial. E por que as demais não são coloquiais? Foi quando as universidades se tornaram comuns. Não tem coloquialidade aqui. Cada vez mais gente passa a desfrutar esse intervalo. Aqui tem gente também, mas a gente está sendo usado não no sentido coloquial. É as pessoas mesmo, então não faz sentido. Um limbo, aliás, que fica cada vez mais longo. Aqui o limbo é uma linguagem conotativa, mas a gente não pode dizer que é um registro que não seja coloquial. Certinho? Ah, tá, isso. Desculpa, no gabarito saiu errado, é letra B, o pessoal que está em casa também arruma. Sabia que tinha uma para arrumar, é que na hora pulou ali, é a B, né? Qual é que está no material? A D de dado? Ah, C, não. C é a B mesmo. O pessoal em casa arruma ali. Um limbo, aliás, que fica cada vez mais longo. O termo, aliás, equivale semanticamente a diferentes expressões. No caso do texto 2, seu significado é... A banca está querendo saber o que é o termo aliás, que para alguns é advérbio, né? Eu até vou colocar aqui para vocês, né, que pode significar, o que o aliás pode significar? De outro modo, de outra forma, pode significar além disso e pode significar apesar disso, né, de outra maneira, do contrário. Isso aqui é uma questão que, mesmo se o aluno não conseguisse entender exatamente o sentido do aliás, ele vai por exclusão, quer ver? De outra maneira, do contrário, não obstante, elas são iguais. Então, não poderia ser nenhuma dessas três, teria que ser uma outra, porque ele quer, né, uma equivalência, né, diferente. Então, só pode ser o quê? Além do mais. Aí eu pergunto, vou dizer uma coisa para vocês, que é comum na FGV. Quando ela separa um segmento textual para análise, vocês não fiquem só com esse segmento na mente. Vocês retornem ao texto e leiam o parágrafo inteiro. Ela faz isso. Ela fragmenta o elemento da análise para que a gente consiga perder a noção do todo. Então, isso é necessário ler todo o período, às vezes até o parágrafo inteiro, para poder entender que esse aliás vai significar além do mais, e não uma situação contrária. Certinho? Eles botaram ali também, mas pela definição, uma outra coisa importante. A colega está questionando ali. Algumas questões da FGV, você vai ter duas respostas muito parecidas. Aí a gente vai ter que imaginar qual foi o entendimento da banca. Normalmente essas questões, algumas, porque às vezes eles não anulam, tá? Eles mantêm o gabarito que eles querem pronto. Então a gente tem que encontrar a menos errada, né? Ou a mais certa, pensando assim. Mas eu espero que ela seja coerente e coloque, né, questões compatíveis. Em relação ao primeiro período, o segundo... isso aqui é bem comum. Isso aqui é uma questão que analisa a argumentação textual, né? A estrutura textual. Em relação ao primeiro período do texto, o segundo período funciona como? Então, aquilo que a gente já viu nas aulas de interpretação. Qual é a função do terceiro período do segundo parágrafo? A banca quer saber qual é a função argumentativa daquele enunciado. Está explicando, está exemplificando, está se opondo, enfim, várias possibilidades argumentativas podem aparecer aqui no enunciado. Então, vamos olhar aqui, alguns alimentos têm as características modificadas quando entram em contato com o ar, porque ocorre uma troca de umidade. Os pães, então aqui é o primeiro período, né? Os pães ficam duros porque tem muita água e os biscoitos amolecem devido ao fato de quase não levarem água. Texto bastante simples, né? Então, primeiro período, segundo período. A banca quer saber qual é a função discursiva do segundo período em relação ao primeiro.
Aí ela diz o seguinte, oposição a uma afirmação, está entrando em oposição? Tá, e se entrasse em oposição, qual é o operador coesivo? Teria que ser o quê? Mas, porém, todavia, contudo, pode botar uma concessiva, embora, pode botar um ainda que para marcar uma oposição. Se fosse uma retificação, eu vou ter que corrigir, né? Como é que eu corrijo? Ou seja, ou melhor dizendo, não é assim que ela colocou. Repetição, em outras palavras, de algo já dito, houve tautologia? Ele repetiu aquilo que tinha falado em outras palavras? Não, não foi tautológico, então não houve repetição. Exemplificação de um fato, sim, está exemplificando aqui, falou do pão e falou do biscoito. São exemplos que vão o quê? Que vão confirmar o argumento anterior. Todos perceberam? Isso aí é muito comum, pode ser que caia esse tipo de questão, tá? E a explicação de um conceito, aquilo ali não é um conceito. Conceito a gente pensa alguma coisa que apresenta uma definição, não houve uma definição, né, específica, então não houve. Agora, mais um texto, Revista Galileu, era essa aí que eu queria lembrar. Revista Galileu também é uma revista semelhante à Revista Interessante. A Super Interessante começou antes e a Galileu parece que começou depois, mas elas competem no mercado editorial, né? Vamos lá então. Embora não exista uma resposta fechada para a pergunta... Como surgiu a linguagem humana? Esse é o título do texto. Como surgiu a linguagem humana? Embora não exista uma resposta fechada para a pergunta, há alguns experimentos e teorias que sugerem que o início do processo se deu entre os antepassados do Homo sapiens, há 1,5 milhão de anos. A hipótese mais considerada pelos especialistas para o início da linguagem é a antropológica. Segundo ela, o processo resultou da necessidade do homem, além de se comunicar socialmente, garantir sua sobrevivência. Vamos lá? Então, embora não exista uma resposta fechada, tem uma substituição inadequada em... Pessoal, isso aí é questão de quê? Se eu olhar uma questão desse tipo, que tipo de questão é essa? De conectores, né? do período subordinado, para saber quais foram as conjunções e os valores semânticos das conjunções. Qual é o valor semântico da conjunção embora? Ela é concessiva, né? O que é concessiva? Trabalha com uma contrariedade, com uma oposição, com uma quebra de expectativa. O valor semântico é esse do embora. Aí, posto que é concessiva, malgrado é concessiva, não obstante é concessiva, apesar de é concessiva, ainda não existindo uma resposta fechada, é o sentido explicativo, causal. Pode substituir por porquê, já que. Então não pode ser uma causal nem uma explicativa, porque ele quer diferente, é que está inadequada. Lembre-se da nossa aula 3, lá de conectores. Então, essa vai ser a resposta. Todo mundo entendeu? E cuidado com o posto que, tá? Posto que é concessivo. Embora a gente tenha visto em algumas, no poema, por exemplo, né, em poemas, que eles usam o posto que no sentido de causal. Mas cuidado, o posto que é concessivo. Parece que até tem num poema de Vinícius de Moraes, né, o soneto da fidelidade, parece que ele usa essa expressão de uma outra maneira, com outro sentido. Fazer uma revisãozinha das conjunções subordinativas adverbiais. Final. O secretário lavrou a ata com brevidade para que os presentes. Para que, final. Posso substituir então o para que por a fim de que. Concessivo, que foi a nossa aqui, Embora os pronomes de tratamento se refiram à segunda pessoa, né, ainda que, posto que. Então elas são equivalentes. Condicional. Se a ata for lavrada a tempo, então, caso a ata seja lavrada a tempo, condicional. Temporal. O secretário lavrou a ata quando, aí temos uma ideia de tempo, né? Assim que o diretor encerrou a sessão. Causal, a proposta foi aprovada porque o supervisor argumentou. Porque, já que, causal. Consecutiva. O supervisor argumentou tanto sobre o tema que a proposta foi aprovada, né? Então, tanto que consecutiva, vai mostrar a consequência. A causal mostra a causa, a consecutiva mostra a consequência. Proporcional. A medida que, a proporção que,
Conformativa, conforme, segundo, e comparativa eu tenho que fazer uma comparação, assim como, tal qual, tranquilo, né? Isso precisa estar na mente de vocês amanhã, né? Que a banca pode questionar, então, as conjunções subordinativas adverbiais. Ainda na mesma prova, tá? A norma culta não é rigorosamente respeitada no seguinte segmento. Não é, ela quer ou quando não é. Há alguns experimentos e teorias. Respeitou a norma culta? Há, do verbo haver, significando existir, tranquilo, certinho, né? O haver aqui é impessoal, tranquilo. Há 1,5 milhão de anos. Há também, no sentido de existir, né? Tempo. Depois, o processo resultou da necessidade do homem. Olha só a pegadinha da banca. Vocês conseguem ver o erro aqui? Por que não conseguem perceber? Porque vocês têm que ler o período inteiro, senão vocês não vão identificar o erro. Quer ver uma coisa? Ó, o processo resultou da necessidade do homem. Até aqui está certo. Mas olha só, olha olhar aqui onde é que está. Segundo ela, o processo resultou da necessidade do homem, pula tudo isso aqui, garantir sua sobrevivência. Do homem garantir. Precisa ter essa parte aqui para eu dizer que isso aqui está errado. Porque a gente sabe que na língua portuguesa não tem sujeito preposicionado. Então ficaria assim, quer ver? Da necessidade de o homem garantir sua sobrevivência. Essa foi uma rasteira, né? Então, pessoal, repito, quando tiver algum excerto, quer dizer, alguma parte que a banca seleciona para análise, por favor, vão para o texto e peguem o período inteiro ou o parágrafo inteiro, senão a análise vai ficar prejudicada, né? O início do processo se deu, pode ser, deu-se também, se deu ou deu-se. A colocação do pronome aqui não tem problema. O mais adequado seria a ênclise, né? Deu-se, mas pode ser a próclise também. Além de se comunicar socialmente. Além de se comunicar socialmente, tranquilo, perfeito. Observe isso aqui, É tempo do Congresso votar a emenda. Qual é o problema aqui? Qual é o problema que nós encontramos? O mesmo problema apresentado na questão anterior, O do Congresso faz alguma coisa? Não. O Congresso faz alguma coisa. Então, eu tenho que separar a preposição do artigo, É tempo de o Congresso. Tem que separar, porque, o Congresso vota, mas o do Congresso não vota. Perceberam? Mais uma. Apesar das relações entre os países estarem cortadas. Das relações estão cortadas ou são as relações estão cortadas? As relações estão cortadas. Então, apesar de as relações estarem cortadas. E a última, não vejo mal no governo proceder assim. Como é que seria? Não, tem que separar. O que é o no? É o em mais o. Então, não vejo mal em o governo proceder assim. Aí fechamos, né? Cuidado que pode ser. No texto, a pergunta do título, agora analisando a estrutura argumentativa textual. Estão vendo que essa prova está muito textual, como provavelmente vai ser de vocês. A pergunta do título. Qual é a pergunta? Como surgiu a linguagem humana? Essa é a pergunta do título do texto. Como surgiu a linguagem humana? Embora não exista uma resposta fechada para a pergunta, há alguns experimentos e teorias que sugerem que o início do processo se deu entre os antepassados do Homo sapiens, há 1,5 milhão de anos. A hipótese mais considerada pelos especialistas para o início da linguagem é a antropológica. Segundo ela, o processo resultou da necessidade de o homem garantir sua sobrevivência. A pergunta do título é ignorada no desenvolvimento do texto? Primeiro questionamento, a pergunta é respondida ou ela é ignorada? Ela é respondida. Então a gente já tira aquela que é ignorada. É respondida de forma vaga e imprecisa? Não, isso aqui a gente já pula. É claramente respondida, ainda que só sob um ponto de vista? Ou é respondida, mas de forma não técnica? O que vocês colocariam? Muito bem, a D, né? É claramente respondida,
Respondeu. Mas ainda que, o que é o ainda que? É a concessiva, é o embora, ainda que, só o autor do texto só usou um ponto de vista. Então essa é a resposta da questão. E qual foi o ponto de vista? O ponto de vista foi antropológico. Legal? Certinho. Vamos seguindo. Mais um textinho. Revista Galileu. Vamos lá. Logo que comecei a trabalhar como editora, primeira pessoa, ela, né? Uma pessoa. Logo que comecei a trabalhar como editora, reparei que a diferença entre a língua falada e a escrita é maior em português do que em inglês, meu idioma nativo. Um estrangeiro pode passar anos sem topar com uma ênclise. De repente, abre um livro e pafte. As pessoas não se sentam, sentam-se. Uma porta não se fecha, fecha-se. O presidente Jânio Quadros uma vez falou, filo porque quilo. Tradução, fiz porque quis. E foi por causa dessa ênclise, da ênclise falada, que a frase entrou na história. Muito bacana esse textinho, né? Quem é um pessoal que é mais antigo aqui sabe quem foi Jânio Quadros, e ele era um professor e o discurso dele era todo muito certinho, muito articulado gramaticalmente. Ele usava mesóclise, usava estruturas que os outros políticos não usavam. Mas vamos lá então. Com base no texto tal, o ex-presidente Jânio Quadros negou várias vezes ter dito essa frase porque, sendo ele professor de língua portuguesa, jamais poderia tê-la dito em função de estar errada. Opa, está errada. Sua forma correta e mais adequada seria, correta, olha o que a banca coloca, e mais adequada? Bom, vamos lá, né? Filo porque o quis. Fiz isso porque quilo o fiz. Fiz isso porque isso quis. Filo porque quis-lhe. E aí, pessoal, como é que a gente mata essa charada? Fazer, né? Fiz, não termina com Z? Quando as formas verbais terminarem com RSZ, corta essa terminação e anexa o POA, né, que é o pronome oblíquo átono, o OA, OAS, com lo, lá, lolas, lolá, loslas, né? Então, como é que ficaria? Essa daqui estaria, filo porque o quis. Por que o POA, pronome oblíquo átono, deve vir antes do verbo querer? Porque o porquê, que é uma conjunção, ela é como um imã, ela vai atrair o pronome oblíquo átono para junto de si. Então, fiz isso, né? Filo, tá correto, filo, né? Porque eu não posso começar a oração com pronome oblíquo átono. Eu não posso dizer assim, o fiz, tem que ser filo. Filo porque eu quis. Essa é a resposta da questão. Mas por que as outras não podem? Fiz isso porque quilo, não, o tem que vir para cá, porque o porquê atrai. Aqui o porquê atrai. Fiz isso porque isso quis, não faz sentido. Filo porque quis ler. E por que não pode ser o lhe? Se ele botasse o lhe para cá, vamos supor, não tem essa possibilidade. Mas se ele botasse o lhe antes, por que estaria errado? Porque pensa o seguinte, o POA, o, a, os, as, função de objeto direto. E o lhe, qual é a função do lhe? Objeto indireto, mas o lhe vai ser sempre objeto indireto? Não, tem a pegadinha do lhe também, tá? Vamos lá, e a banca continuou, essa é a próxima questão, né? A forma enclítica do pronome o, junto ao pretérito perfeito do verbo querer, que mostra incorreção então, uma só está errada. Eu quilo, fica estranho, fica meio cacófato, né? Eu quilo, tu quiseste-o, nós quisemos-lo, vós quiseste-lo e eles quiseram. Não, isso aí a banca botou para matar o aluno mesmo, né? Mas vamos lá, pessoal, qual é que está incorreta? Vamos começar com a primeira, né? Eu posso dizer assim, eu quilo ou eu o quis, tanto faz. A norma culta prescreve que a ênclise, nesses casos, seria a forma mais adequada. Mas eu poderia botar também a próclise. Posso dizer eu o quis ou eu quilo. Tu quiseste-o ou tu o quiseste. Tu o quiseste ou tu quiseste-o. Também é possível, né? Aqui está o problema, olha só. Aqui não terminou com S, a forma verbal não terminou com S, o que a gente faz? Quando termina com R, S, Z, a gente corta e coloca o quê? Lolá, los, las. Pronto, não tem muito mistério.
Aqui então faltou cortar esse S aqui, né? Vós quisestes, ó, vós quisestes. Aí sim, tá certinho, cortou o S para entrar o lo, né? Aqui tá correto, né? E eles quiseram, não. Aí agora, no último caso, tem que tomar cuidado. O no, na, nos, nas é um pouquinho diferente. A forma verbal tem que terminar nasal, ó. Tem que ser nasal. Eu já vou mostrar aqui, ó. Começando com a primeira parte, ó. Os verbos terminados com R, S, Z ou eis vão gerar o poa como lo, lá, los, las. Exemplo, fazer o exercício, fazer-lo. Cai o R e entra o lo, né? Ajudamos a aluna, ajudamos lá, cai o S, entra o lá. Fiz o exercício, filo, cai o Z, entra o lo. E ex-aluna, cai o S, eila. Agora, aqui, cuidado, ó, os verbos terminados em an, em, ão e em. Todos nasais, ó. Ão, em. O som sai pelo nariz, nasal. Então, ajudam as alunas, ajudam-nas. Não muda nada. A terminação fica igualzinha, só vai acrescentar o no, na, nos, nas. Pronto, para essas formas verbais. Então, trazem o aluno, trazem-no. Dão os livros, dão-nos. Põem os livros, põem-nos. Não é difícil, né? Aqui a próclise, a ênclise e a mesóclise. Próclise é quando o pronome vem antes. E a mesóclise, pessoal, quando é que é? No português brasileiro, a gente usa mais a próclise. Quando a gente vai a Portugal, a gente percebe que os portugueses usam mais a ênclise. E eu já estive lá, eles usam muito a ênclise. E a mesóclise, quando é que a gente usa? Só em duas condições. O verbo para ter mesóclise tem que estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Tipo, até eu já citei, né? Vou beber a água. Então, eu beberei a água. Se eu tirar a água e colocar o poa, como é que fica? Eu posso dizer eu a beberei? Posso, eu a beberei. Mas tiro eu, bebê-la-ei. Então, o poa, ele vai ficar no meio do verbo, né? Ou então, bebê-la-ia. Bebê-la-ia a água, se fosse o caso, né? Mas tudo bem. Vamos lá, então. Aqui um outro exemplo. A alternativa que contraria a colocação pronominal exigida pelo padrão escrito é... Isso aqui é de outra prova, mas é da mesma banca. Os órgãos aos quais se destinam, ó, aos quais se destinam. Os quais, pronome relativo. O pronome relativo atrai o pronome oblíquo para junto de si. Então, correto, essa aqui está correta. Dever-se-ia refletir sobre a construção, correta, porque ó, o verbo está no futuro do pretérito, deveria. Deverei, futuro do presente, deveria, futuro do pretérito. E eu coloquei o poa no meio do verbo, portanto aqui essa mesóclise também está correta. E não põe-se em prática. Qual é o problema aqui? O não, advérbio de negação, ele atrai o poa. Então teria que ser o quê? Não se põe em prática. Essa aqui vai estar errada. Não se põe em prática, né? Agora eu só queria mostrar que está tudo ok. Eu queria mostrar um caso que é a grande pegadinha do pronome oblíquo átino, quando a banca quer espetar mesmo, né? Olha só. A frase abaixo que apresenta erro quanto ao uso do pronome é: em se tratando de eleições, tá certo o pronome? Em se tratando, sim. Quando eu tenho um gerúndio mais iniciado com em se tratando, perfeito. Amemo-nos uns aos outros, correto. Alguém deseja segui-lo, correto. Ele foi se afastando, ou ele se foi afastando, tanto faz, é possível. O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui, pessoal, é quando tem locução verbal, quando tem dois verbos, fique bem ligado. Quando eu tenho uma locução verbal, o pronome pode vir antes ou depois. Pode ser tanto próclise quanto ênclise. Em regra, tá? Que aqui tem que ser bem rapidinho. A única coisa que vocês não podem fazer, e pode anotar isso como a grande pegadinha, quando eu tiver um verbo no particípio, não pode ter ênclise. Então anota ali, ó. Se tiver um verbo no particípio, ó, bebido, vivido, examinado, o não pode. Então está errado, né? Então como é que seria a correção disso? Eu o tinha examinado. Agora, gerúndio pode, o infinitivo pode. A única forma nominal que não pode ter o pronome depois dele, então grava isso, que é a grande pegadinha, é quando nós tivermos o quê? O particípio. O particípio.
Não pode, tá? Não pode nunca ter o pronome o poa, né, depois de uma locução verbal com o verbo no particípio. Anota que isso aí é a grande coisa. Ó, essa aí é a prova ainda, né? Olha só. A tradução da frase filo porque quilo está correta, inadequada, incorreta, adequada, imprecisa. A tradução da frase, ó, ele está pedindo a tradução, está aqui, ó. Fiz porque quis. Fiz porque quis. Está certo ou está errado? Está adequado ou inadequado? Ele quer essa daqui agora. Fiz porque quis. Vamos lá. Precisa botar o eu? Eu fiz? Não. Aqui é o caso do sujeito oculto, elíptico ou desinencial, né? Eu posso tanto dizer eu fiz porque quis ou eu fiz porque quis. Qual é o grande problema aqui? O verbo querer é um verbo VTD. Quem quer, quer alguma coisa. E aqui, cadê o objeto direto do verbo querer? O que ele está querendo? Não está representado pelo POA, né? Então, a inadequada seria, pois falta o pronome complemento. O que seria esse pronome complemento? É o POA que vai ter função de objeto direto. Faltou. Então, como é que eu corrijo isso aqui? Ó? A tradução adequada seria filo porque o quis. Tanto fazer quanto querer. Ó, quem faz também é VTD. Ó. Quem faz algo. Quem quer, quer algo. Ambos VTD e ambos têm que ter objeto direto. Tá claro isso? Ela pegou meio pesada nessa questão de pronome, né? Tem provas que ela insiste muito, ela coloca 3 questões em seguida sobre o mesmo tópico, né? Mais uma. Ó, um texto publicitário de um plano de saúde emprega a seguinte frase: você quer um plano de saúde para seus pais e nenhum te atende? Se quiséssemos reescrever essa mesma frase dentro das regras da norma culta, deveríamos. Qual é o problema aqui? Esse vocês localizam. Pessoal que está em casa também. Está indo meio rapidinho assim porque eu quero fechar todo o conteúdo ali, né? E aí? Vamos lá. Qual é o problema? Você quer um plano de saúde para seus pais e nenhum te atende? Ah, olha só, pessoal. Começou com você, pronome de tratamento, você, né? E depois te. Você e te. Não, tem que estar no paralelo. Né? Se eu quisesse deixar o te, como é que ficaria? Tu queres, daí tem que também conjugar o verbo adequadamente. Tu queres um plano de saúde para teus pais, daí tem que botar tudo no te. Então, a gente já viu que houve uma impropriedade. Omitir o termo você no início da frase? Não, porque se omitir o termo você, o sujeito continua sendo terceira pessoa, quer, não vai mudar em nada, né? Trocar o pronome possessivo seus por teus? Não, porque daí tem que trocar o você, né? Trocar o pronome te por lhe? Ah, daí sim, olha só. Vamos ver como é que ficaria? Você quer um plano de saúde para seus pais e nenhum lhe atende? Porque o verbo atender, pessoal, aqui é um verbo transitivo indireto. O plano vai atender a alguém, vai atender aos seus pais. Então tem que ficar ligado também com a transitividade verbal. Então a resposta vai ser essa, né? As outras não têm sentido, né? Ó, o verbo atender é um VTI, atender a algo ou a alguém. Cuidado com o lhe. Se aparecer o lhe na prova, o que vocês vão fazer? Pisca o alerta máximo. Lhe é pegadinha na certa. Olha o que o lhe pode ser. Normalmente ele é objeto indireto. Ele lhe disse a verdade. O que ele disse? A verdade é objeto direto. E o lhe? A ele ou a ela, objeto indireto. Ó, o lhe significa a ele ou a ela, aqui nesse caso, né? Ele lhe foi fiel, ó. Ele foi fiel. Foi verbo de ligação, fiel, predicativo de sujeito. Só que quem é fiel a algo ou a alguém. Então, o adjetivo fiel rege um complemento, e esse complemento é nominal. Porque se eu falar fiel, o enunciado não vai ter sentido completo. Então, quem é fiel a ele ou a ela. Então, esse lhe aqui, o que ele é? Complemento nominal. Complemento nominal. Agora mais literário. Beijou-lhe as mãos. Esse lhe aqui, ele tem valor possessivo, portanto ele vai ser uma adjunta de nominal, né? Beijou-lhe as mãos, significa o quê? Beijou as suas mãos.
Então tem valor possessivo. Se vocês sentirem que o lhe tem valor possessivo, ele é adjunto adnominal. E significa os seus, as suas, né? E muito mais raramente, isso aqui é mais machadiano, né? Adjunto adverbial, ó. Abra a gaveta. Abra a gaveta. Ponha-lhe as roupas. Ponha, o que ele está botando? O que? Objeto direto. As roupas. Na gaveta. Na gaveta, ADVB de lugar. Então, esse lhe vai ser adjunto adverbial de lugar. Cuidado que o lhe é um foco de pegadinha. Tudo bem? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha para consolidar esse conhecimento, né? Mais um texto. Poupar é possível. Eliane Toledo, da revista Cláudia. Não sei se essa revista ainda existe. É uma revista destinada a mulheres, né? E tem várias, o segmento é cheio de revistas direcionadas ao público feminino. Mas vamos ver então. Sempre dá para separar um dinheirinho para o futuro. Em 7 passos fáceis, veja como. Então vocês vão, ela vai descrever, a Cláudia, né? Não, a Cláudia não, a Eliane, ela vai descrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dicas, né? 7 passos. Ande com um caderninho na bolsa. Eu não vou ler tudo, só vou ler a primeira frase para a gente ganhar tempo, né? Ande com um caderninho na bolsa e anote tudo. Se você não tem certeza de que conseguirá conter seus impulsos, deixe em casa cartão de crédito e cheque. 3. Planeje suas compras, todas elas, e pague apenas à vista. 4. Sempre pesquise preços e pechinches. 5. Só compre pela internet, tal. 6. Passe longe das liquidações. E 7. Pesquise pacotes econômicos. Só para ir mais rápido, tá? Vamos lá. A frase do texto que traz somente marcas de linguagem formal, ó, novamente, é a mesma prova. Ele quer saber se usou linguagem formal ou linguagem informal. Vamos lá? Sempre dá para separar um dinheirinho. Formal ou informal? Informal. Dá para. Ele registra linguagem informal. Dinheirinho, diminutivo, linguagem informal. Para saber onde está indo seu dinheiro. Informal, né? O dinheiro está indo, né? Informal. Sempre pesquise... Oi? Sim, o seu dinheiro está indo para algum lugar. Muito bem, a colega colocou. É para saber aonde está indo o dinheiro. Quem vai a algum lugar. Muito bem. Sempre pesquise preços e pechinche. Sempre pesquise preços e pechinche. Pechinchar é informal, né? Pechinchar é informal. A internet é um prato cheio para compradores. Prato cheio, conotação informal. Pesquise pacotes econômicos para celular. Daí eu discordo um pouco com a banca, tá? Porque pacote, a gente pensa assim, essa é a mais certa, né? Mas eu digo assim, pacote para eles é... Mas pacote, para mim, é informal também. Porque o que seria pacote? Um plano, uma estratégia, né? Pacote. Mas o pessoal, enfim, mas a banca considerou isso, então vamos deixar assim. A linguagem que seria formal para a banca é pesquise pacotes econômicos para celular. Aqui está o gabarito, tal, mas eu já botou. Cuidado que tem aquela questão que a gente mudou o gabarito, que estava errado, né? E vamos lá. E se a banca questionar, por exemplo, morfologia, que não é o forte da banca, mas de vez em quando, ela, assim, de 5 em 5 provas, ela vai lá e, pum, pega uma morfologia. Vamos fazer uma revisão bem rápida? Esse conteúdo é bastante simples, tá? Olha só, é o processo de formação de palavras. Como é que eu posso formar uma palavra nova? Processo de formação de palavras. Eu posso ter uma derivação prefixal, eu vou anexar ao radical um prefixo, alguma coisa que vem antes, ou um sufixo, alguma coisa que eu vou colocar depois. Ou eu posso ter uma derivação tanto prefixal quanto sufixal. Eu também posso ter uma derivação parasintética. Já vou diferenciar a prefixal da parasintética, que alguns ficam com dúvidas. A regressiva, quando ela vem de um verbo, e a imprópria, quando muda de classe gramatical. Olha os exemplos aqui. Ajoelhar, né? Ajoelhar. É uma derivação parasintética, porque aqui eu tenho o seguinte, ajoelhar, ó. Eu coloquei o A e coloquei o AR. Ajoelhar. Porque não existe joelhar, né? E também não existe ajoelhe, né? Então, para ser parasintético, para ser prefixal e sufixal, as palavras devem existir. Na parasintética, tanto o prefixo quanto os sufixos são integrados. Não funciona sem um deles. E é o que é o caso que nós vimos aqui. Por exemplo, reintegrar. Reintegrar. Eu botei o quê? O prefixo reintegrar. Jornalista, qual foi o processo usado? Jornal,
jornalista, sufixal. Inutilizar, aí eu tenho, aí agora é só, aqui eu tenho a prefixal e a sufixal. Vamos observar aqui, ó. Inutilizar. Existe a palavra inútil e existe a palavra utilizar. Então, se existir independentemente do sufixo ou do prefixo, ela é prefixal e sufixal. Se ela não existir, ela vai ser o quê? Parassintética. Esse é a grande pegadinha, né? O nado vem do verbo nadar. Então, é uma regressiva, porque ela veio de um verbo. Ela também é regressiva, deverbal ou pós-verbal. Embarcar, aí vai ser o quê? Parassintética. Por quê? Não existe barcar e embarca, né? Embarca até tem, mas embarcar não existe. Então, isso daqui é parassintético. Falar alto. Alto é adjetivo. Só que aqui está sendo usado no sentido de um valor de advérbio. Falar de forma alta, né? Então, quando eu mudo de classe gramatical, eu tenho a derivação imprópria, quando há mudança de classe gramatical. De um adjetivo para um advérbio. Por exemplo, traje esporte. O que é esporte? É um substantivo. Mas eu estou dizendo que o traje é esporte, não teria que ser, ele é esportivo, mas a gente não fala assim, a gente fala traje esporte. Então esse esporte, ele mudou a classe gramatical. Ele continua sendo, né? É um substantivo, mas aqui ele tem valor adjetivo, como se fosse esportivo, né? Então é o processo de derivação imprópria. A venda também vem do verbo vender, né? Que é regressiva. Desnivelar. E aí, pessoal, desnivelar, ó, eu tenho um prefixo e eu tenho um sufixo. Ela é prefixal e sufixal ou ela é parassintética? Desnivelar. Ó, desnivelar. Existe desnível? Existe. Existe nivelar? Existe. Então, o que ela é? Ela é prefixal e sufixal. Rapidamente, só foi o sufixo, né? Que é o prefixo formador de advérbio na língua portuguesa, é o sufixo mente, e ultramoderno, ela é o quê? Prefixal, porque eu peguei o moderno e juntei um prefixo, que é o ultra. Não tem muito mistério, tá, pessoal? A banca não pega pesado nesse sentido. Mas olha só a questão que estava nessa prova. No título dado à crônica brasileira O Homem do Amanhã, a palavra sublinhada está empregada fora de sua classe gramatical. O que é amanhã? Qual é a classe gramatical de amanhã? Advérbio de tempo. Tá. E a banca diz que é uma derivação imprópria. Muito bem, ela é imprópria porque aqui não se refere a tempo, exatamente como advérbio, né? Então, a frase em que ocorre o mesmo tipo de derivação é... Ele quer uma derivação imprópria. O que é derivação imprópria mesmo? Eu não mudo a palavra e só mudo a classe gramatical dela. Então já está aqui, ó. Adiamos tudo, o bem e o mal. O que é bem? Advérbio. O que é mal? Advérbio. O bom e o mal. O que é bom? Adjetivo. O que é mal com o? Adjetivo. Só que aqui vai funcionar como o quê? Substantivos. Ó, o quadro, né? Substantivo. O bem, substantivo. O mal, substantivo. O bom. Então essa vai ser a resposta à questão. Se houver esse tipo de questão na prova de vocês. No trecho, não necessariamente impondo ônus adicionais às gerações futuras, o termo grifado exerce a função sintática de... Se houver qualquer tipo de questão abordando sintaxe, a palavra sintático, sintaxe, o que vocês precisam fazer? Pega a oração, né, e analisem sujeito, predicado, objeto direto, complemento nominal, adjunta de nominal. Façam a análise sintática da oração. Eu já coloquei aqui para vocês, tá? Ó, eu não peguei toda a frase, só peguei aquilo que interessava. Algo impõe ônus às gerações futuras. Como é que fica a análise sintática aí? O que é algo? Sujeito, né? O que esse algo vai fazer? Ele vai impor. Qual é a transitividade do verbo impor? VTD, VTI, VTDI, VI ou VL? VTDI, não vamos esquecer o I. Aqui. Então, algo impõe o quê? Ônus. O ônus vai ser o meu objeto direto. Existe um alvo? Existe o objeto indireto. A quem que eu vou impor esse ônus? Às gerações futuras, objeto indireto. E aí, pessoal, mata a questão rapidamente. Então, qual é o termo grifado exerce a função sintática de? Objeto indireto.
Simples e fácil, não tem que, né? Mas é preciso fazer aquela análisezinha sintática, tá? Ó, outra coisa importante, pessoal. Quando for um VL, preste atenção. Quando é que é VL mesmo? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, se transformar. Pode ter OD, OI? Não. O que vai ter? PS, predicativo do sujeito. A gente já mata muita coisa sabendo os verbos de ligação, né? Ó, aqui também é um grande problema de sintaxe. Todos sabem que já existem muitas reduções orçamentárias. Tá, ó. Todos sabem que... Tira essa oração inicial. Ó, todos sabem, tira essa. Que já existem muitas reduções orçamentárias. Existem muitas reduções orçamentárias. O que é muitas reduções orçamentárias? Qual é a análise sintática de muitas reduções orçamentárias? Não, cuidado, porque tem que pegar qual é a transitividade do verbo existir primeiro. Ele é um VTD, ele é um VTDI, ele é um VI, um VL, um VI. Intransitivo. O que existe, existe. Se ele é um verbo intransitivo, pessoal, nunca vai ter OD. Verbos intransitivos não têm OD. Qual é o verbo que tem OD? Ou o VTD ou o VTDI, né? Então, eu não posso pensar assim, o que existe? Muitas reduções vai ser, não pode ser objeto direto. Então, o que nós temos aqui? Aqui a gente tem uma inversão sintática. Qual é o sujeito dessa oração aqui? Muitas reduções orçamentárias existem. Então, ó, é um verbo intransitivo que tem o quê? O sujeito posposto. Isso aqui é uma grande pegadinha de prova, de concurso, tá? E no segundo exemplo, na semana passada, surgiram inúmeros problemas de inadimplência. O que é inúmeros problemas de inadimplência? Não é objeto direto, pessoal. Porque o que surge, é um verbo intransitivo, não precisa de um complemento. Então, o que nós temos aqui? Novamente, uma inversão sintática. Ó, inúmeros problemas de inadimplência surgiram. E o outro verbo que cai muito é ocorreram, né? Ocorreram reduções drásticas no orçamento. Aí o aluno pensa assim, o que ocorreram? Não, o que ocorre, ele é intransitivo, ele não é um VTD. Então, reduções drásticas no orçamento público ocorreram. Esses aqui caem muito na prova e os alunos todos dizem que aquilo ali é objeto direto. Não é objeto direto, é um sujeito posposto, tá? Porque verbos intransitivos não têm objeto direto. É só pensar nessa perspectiva. Agora a questão de referenciação. Aquilo que Oscar Wilde dizia apenas por humorismo, nunca se fazer amanhã aquilo que se pode fazer depois de amanhã, não é no Brasil uma deliberada norma de conduta. As formas sublinhadas do demonstrativo se justificam por quê? O aquilo e o aquilo. Lembra do demonstrativo? Este, esse e aquele, né? Ou então isto, isso e aquilo, né? Pronome demonstrativo. Qual é a referência desse aquilo? Está dizendo, se refere a algo bastante distante no tempo. Aquilo e aquilo não fazem referência nem a tempo e nem a espaço. Já é bom saber, não faz referência a tempo nem a espaço. Aqui talvez a gente precisasse ler o texto, né, para confirmar mais. Mas olha só, aquilo e aquilo indicam algo referido de modo vago, pouco definido. Também pode ser. A gente sempre pensa que vai ser no tempo ou no espaço, mas pode ser a algo, a um assunto. Questão de referenciação, né? Entre as definições do gênero crônica abaixo transcritas, aquela que se refere mais adequadamente ao texto desta prova é, esse aqui é o texto da prova, Brasileiro, o Homem do Amanhã. Quem é que escreveu? Paulo Mendes Campos, ele é um cronista. Quem é um cronista? É uma pessoa que gosta de escrever, tem um bom senso crítico, um bom nível de informação e trabalha para um jornal, em regra, né? Então, o Paulo Mendes Campos escreveu essa crônica. E ele quer saber, a banca quer saber, isso aqui é questão de gênero e tipologia textuais, né? Mas vou focado para gênero. Então, a mais adequada. Então, o que é uma crônica? É uma compilação de fatos históricos? Não, crônica não é compilação de fatos históricos. É uma prosa ficcional apoiada em fatos recentes? Uma prosa ficcional. Prosa é o texto que não é em verso. E ficcional é que foi inventado, né? É algo que foi inventado, apoiado em texto. Está mais ligado a romance e a conto.
Representação genealógica de uma família tida por nobre, isso aí é ridículo, a banca podia até ter tirado isso, que não faz nem sentido, né? Coluna de periódicos dedicada a comentários e opiniões, é isso que é crônica, uma coluna de jornal, em regra, né? Dedicada a comentários e opiniões. Por quê? Porque não é só publicada em periódicos, né? Por isso que ele colocou aqui, ó, mais adequadamente para as pessoas não anularem a questão. E a última, texto literário breve de trama pouco definida, o que é isso? Muito bem, conto é um texto literário breve com a trama pouco definida. Então, olha só aqui, o que é um conto? É um texto narrativo breve de ficção, né? Geralmente em prosa, que poderia ser em verso, né? Como um poema, que conta situações rotineiras curtas, engraçadas, por personagens previamente retratados. Porque quando eu vou montar um conto, né, eu já vou definindo quem são os personagens, previamente no início. E a crônica é uma narrativa informal, ligada à vida cotidiana, com linguagem coloquial, breve, com um toque de humor e crítica. Existe uma grande probabilidade de, na prova de vocês, figurar uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Porque elas são curtas, ele escreve muito bem, o texto tem uma estrutura, uma estrutura argumentativa bem construída, é possível, Luiz Fernando Veríssimo, tá? E provavelmente, se tiver ali, ele é um mestre na ironia, ele adora trabalhar com situações irônicas e humorísticas. Há no texto da crônica um conjunto de elementos que expressam quantidade. A alternativa em que o termo sublinhado não tem o valor de quantidade. Há em nosso povo duas constantes. Tem quantidade? Duas, quantidade. Adiamos tudo, o bem e o mal, o bom e o mal, que não se confundem, mas tantas vezes se desempenham. Tantas vezes, não dá ideia de quantidade? Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, né? Só a morte e a promissória são mais ou menos pontuais entre nós. Mais ou menos é quantidade? Não. Mais ou menos é intensidade. Encontrei no fim do volume algumas informações. Uma, duas, três, quantidade, né? Quantidade. Entre poucos endereços de embaixadas. Um endereço, dois endereços. Opa! Não. É a C. Então, por favor, arrumem ali, pessoal. É a C, tá? É a C. Mais ou menos é intensidade. Arrumem ali. É a C. O gabarito é a C. Isso aí foi assim, na hora que eu fui colocar o gabaritozinho de vocês, sempre quando faço isso, o slide ele muda o tamanho. E aí, o meu quadrinho aqui, às vezes ele vai para cima ou vai para baixo. Mas aqui está tudo ok, tá? E aqui também é quantidade, né? Poucos endereços. Pessoal, função sintática. Função sintática, sujeito e predicado, termos essenciais, termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente passiva. E os termos acessórios, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo. Esse tipo de questão vai ter na prova de vocês. Qual é a probabilidade? 85%, ou até mais, tá? Nos dois termos, concerto do automóvel e concerto de Beethoven, há a mesma relação sintática que, respectivamente, a mesma relação sintática. Qual é a relação que está sendo questionada aqui? Vocês vão botar o olho na questão e vão entender. O que a banca está perguntando? Concerto do automóvel e concerto de Beethoven. Qual é a relação sintática que tem aqui? Para vocês analisarem. A velha pegadinha do complemento e do adjunto. Então, concerto do automóvel. Do automóvel é um complemento nominal. Por quê? Porque tem função paciente. O automóvel foi consertado. Concerto de Beethoven. Adjunta de nominal, porque tem função agente. Beethoven fez o concerto. Ele produziu o concerto. Tem que ficar com isso em mente, senão vai errar a questão. Criação de galinhas e criação de uma nova estrada. A galinha foi criada. E a estrada foi construída. Todos os dois são pacientes, todos os dois complementos nominais. Lembrando que os complementos nominais, eles saem aqui, eles devem sair do quê? De um substantivo abstrato. Abstrato. Isso é muito importante saber também. Invasão da cidade e invasão dos bárbaros. A cidade invadiu ou foi invadida? Paciente. Então, da cidade é o complemento, né? E a invasão dos bárbaros? Os bárbaros invadiram. Está aqui a questão. Pronto, mataram a questão, é só ir por essa lógica. Tem gente que fica perdendo
10, 5 minutos para resolver uma questão desse tipo. Tem que ir por isso, né? Invenção, vamos só seguir aqui. Invenção da lâmpada e invenção dos novos aplicativos. A lâmpada foi inventada e o novo aplicativo foi inventado também. Certinho? Mais uma, também dessa mesma ordem. Aqui a banca foi super didática, mas ela não é boazinha assim não, quer ver? Uma das maneiras de estabelecer-se a diferença entre adjunta de nominal e complemento nominal é ver-se a diferença entre agente, adjunto e paciente e complemento. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado funciona como adjunto adnominal. A banca quer saber a função o que então? A agente, ela quer o adjunto adnominal. Desenvolvimento de remédios. Os remédios desenvolveram ou eles foram desenvolvidos? Foram desenvolvidos, então ele é o complemento nominal. O uso de animais. Os animais usaram ou foram usados? Também complemento nominal. Vítima de diversos tipos de moléstias. As moléstias vitimaram ou foram causas da vítima? Elas vitimaram, então aqui a função agente. Continuando, emprego de cobaias. As cobaias empregaram ou foram empregadas? Foram empregadas. Eliminação do sofrimento físico. O sofrimento físico foi eliminado. Caiu esse tipo de pergunta, pessoal, não percam tempo, é isso mesmo, é a forma de resolver, né? Ó, mais uma. O termo sublinhado que funciona como adjetivo do termo anterior. Olha só como ela foi, ela botou adjetivo. Então eu tenho que saber que o adjetivo é a classe gramatical que tem função de adjunta adnominal. Então aqui ela quer o adjunto adnominal, que é o adjetivo, né? Então, construção da ponte. A ponte foi construída, complemento. Invasão do terreno. O terreno foi invadido, complemento. Análise dos documentos. Os documentos foram analisados. Clima da região. E outro, clima, substantivo concreto. Então, da região, complementa, né, traz especificações. E a última, observação dos astros. Os astros foram observados. Não tem como errar, tá? Com relação à regência verbal e nominal, muito cuidado. O que é regência, né? O que é nominal e o que é verbal. Por exemplo, Pedro bebeu água. O que ele bebeu? Água, objeto direto. Pedro precisa de água. De água é objeto indireto. Por quê? Quem precisa, precisa de. Ótimo. Como é que é o nome disso? Regência verbal. Porque quem é que está mandando o segundo elemento? O verbo. Agora aqui é regência nominal. Quem é que está mandando? O nome. O que pode ser um nome? Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Vamos observar aqui, ó. A resolução da prova. Né? A resolução da prova. Estou percebendo aqui, ó, complemento nominal da resolução. O produto é acessível a. Acessível é um adjetivo, ó, ele está pedindo um complemento nominal. Então, nesses dois últimos casos, nós temos o quê? Regência nominal. E em cima, a regência verbal. Aqui, ó, só vou botar a primeira para a gente perceber a diferença entre a nominal e a verbal. Ó. Combater. A medida combateu o quê? A inflação vai ser objeto direto. Mas é verbal, regência verbal. Agora, o combate. O combate é a inflação, o combate é um substantivo, né? E o que é a inflação? É um complemento nominal. Então aqui eu tenho regência, em cima regência verbal, e embaixo regência nominal. Todo mundo entendeu a diferença da regência nominal para a regência verbal, né? Agora eu não vou passar mais porque para a gente seguir. Na frase, as ações que nós reproduzimos em nosso cotidiano, a regência do verbo em destaque é a mesma que. Aí vocês têm que fazer análise sintática também. Ó. As ações que nós reproduzimos em nosso cotidiano. Vamos lá, pessoal. Qual é a transitividade do verbo reproduzir? É VTD, VTI, VTDI, VI ou VL. Quem reproduz, reproduz algo, né? Então aqui, ó, nós reproduzimos as ações, vai ser um VTD. É só procurar um verbo VTD, né? Vamos ver esse primeiro aqui, ó. Alguns atribuem valor positivo ao famoso jeitinho. Quem atribui algo a alguém, VTDI, então não é. Tem que ser VTD. Essa crítica, sem dúvida, cabe aos brasileiros. Cabe a quem? Aos brasileiros, VTI, já corta. Prefiro oposição inteligente a adesões inseguras. VTDI, lembre que o verbo preferir é aquele perigoso. Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Sem dúvida, a noção de civismo está na pauta dos debates. Está, VL, corta, VL, ser, estar, permanecer, ficar. Está aqui, ó. O comodismo contamina.
Quem contamina, contamina algo ou alguém. Então, contamina o quê? O indivíduo. Simples, bem simples aqui, né? Cuidado que o a pode ser o quê? Pode ser artigo. A praia é grande, Pedro viu a praia. O a pode ser preposição. Ana compra a prazo, em prazo, com prazo, de prazo, né? Preposição. Pode ser um pronome oblíquo átono, que é o poa. Pedro encontrou Ana, Pedro a encontrou, né? Então, tal. E pode ser um pronome demonstrativo, que é o mais difícil, né? Ó, Pedro quer a que está na mesa. Sempre quando tivermos assim, ó, um a antes do que e do de, normalmente eles vão ser o quê? Pronomes demonstrativos. Perigoso isso aqui, né? E o que eu vi aqui? Ah, tá. E o a com do verbo haver, todo mundo sabe que é a terceira pessoa do verbo haver. Vamos lá então. Dos trechos, tal, assinale aquele que se poderia empregar opcionalmente. Agora é questão de crase e a banca perguntou o quê? Quando é que a crase é optativa? Quando é que a crase é optativa? Diante de quê? De pronomes, de nomes femininos. De que mais? Pronomes possessivos femininos, quer dizer, minha, sua, nossa. Que mais? E aí eu pergunto para vocês, e os facultativa? E antes da palavra até, por uma questão de sentido, né? Então, como é que a gente mata a questão agora? Preferência a respeito das ações. Pessoal, respeito é palavra masculina. Esse aqui é só uma preposição, proibida. Diante da multiplicidade de caminhos à nossa disposição. Caminhos à nossa disposição. A nossa, pronome pessoal feminino. É um caso facultativo de crase. Na verdade, somos obrigados a escolher. Ó. Escolher é verbo, nunca vai crase antes de verbo. Podem ser predicados a todos os atos humanos. Todos, pronome indefinido. Primeiro, todos é pronome indefinido. Todos é masculino. O a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Nunca vai poder ter crase aqui, né? Não se reduzem a fenômenos. Ó, isso aqui o pessoal erra muito. O a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Não pode. Isso aqui é apenas uma preposição. Senão teria que ser aos fenômenos, né? E depois fenômeno é masculino também não poderia, né? Mas se fosse uma palavra feminina, daí poderia ser, mas teria que ser no plural, né? E muda também o sentido. Vamos ver a revisão final de crase? Comprou roupas a prazo. Prazo, palavra masculina. O a é só preposição, caso proibido. Preços a partir. Partir é verbo. O a é só preposição, partir é verbo. Refere-se a consultas. A está no singular, palavra seguinte está no plural, crase proibida. Cara a cara, palavras repetidas não usa, né? Cara a cara, dia a dia, nada. Dirigiu-se a ela, diante do pronome pessoal do caso reto, também não vai crase. Eu, tu, ele, nós, dois, eles, nunca vai crase. Ela não se dirigiu a ninguém. Pronome indefinido. Alguém, ninguém, tudo, todo, nada, não pode, né? Pedro dirigiu-se à sua excelência, pronome de tratamento. No pronome de tratamento só tem uma curiosidade aqui, ó. Pronome de tratamento, vossa senhoria, vossa majestade, nunca. Mas tem 4 que aceitam. Quais são os 4 pronomes de tratamento que aceitam? Senhora, senhorita, dona e madame. Só esses 4. Femininos, né? Esses 4. Aqui, refere-se a este concurso. Este, pronome demonstrativo. Este, esse, não aceito. Qual é o demonstrativo que aceita? Aquele, aquela e aquilo. Daí fica tudo junto numa palavra só. Atenção, refere-se àquele, àquela ou aquilo. Mas daí o verbo, ele precisa ser um verbo transitivo indireto para que possa produzir a crase, né? Bom, é ingênuo acreditar a postura brasileira apenas a ausência... Desculpa, acreditar. É ingênuo acreditar a postura brasileira apenas a ausência de educação adequada. Foi corretamente empregado o acento indicativo de crase. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está corretamente empregado. Vamos lá. O memorando refere-se a documentos. Não. O a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Errado. Dirijo-me a vossa senhoria. Não vai antes de pronome de tratamento crase. Prefiro montar uma equipe de novatos a trabalhar. Trabalhar é verbo, não pode ter crase antes de verbo, né? O antropólogo falará apenas aquele. Tá certo aqui, ó, aquele, né? Aquele. Falará a quem? A alguém. Vou falar com alguém, né? Quanto a meus funcionários, ó, meus é masculino. É um pronome possessivo, mas é masculino. Se fosse feminino poderia, mas é masculino, né? Então, já temos esse problema. Pessoal, só
pulando aqui, eu só queria fechar com a voz ativa e a voz passiva que cai muito na prova de vocês, que é o último tópico, tá? Voz ativa e voz ativa. Voz ativa e voz passiva. Ó. O autor consultou o dicionário. O autor é o sujeito. Consultou é o quê? VTD, VTI, VTDI, VI ou VL? VTD. Quem consulta, consulta algo. Então, o que ele consultou? O dicionário vai ser o quê? Objeto direto, né? Então, o que é o objeto direto da voz ativa passa a ser o sujeito paciente da voz passiva. Tem um cruzamento, assim. Cruzou. Certinho? Todo mundo percebeu? Ó, como é que eu formo a voz passiva? Eu pego o objeto direto, trago para frente e o que era sujeito vai ser o agente passivo. Ó. O dicionário foi consultado pelo autor. O que aconteceu com o verbo? Eu vou usar o verbo ser no mesmo tempo e modo do verbo principal, não posso mudar nenhum tempo nem o modo, e vou usar o particípio passado do verbo principal, que é o consultado, bebido, vivido, corrido, né? Olha só aqui. O marechal organizou o acervo. A forma verbal está corretamente transporta para a voz passiva em o marechal, sujeito, organizou o VTD, o acervo, objeto direto. Então, como é que eu faço a transposição para a passiva? O acervo foi organizado pelo marechal. Pelo marechal vai ser o agente da passiva. Então, vai ser o quê? Vai ser a AD, né? Foi organizado. Então, aqui, ó, VTD gera um AD. Vamos fazer bem rapidinho isso aqui, quer ver? Ó? Isso aqui é importante, para a gente fechar a nossa aula. Se bem que a gente começou 5 minutos depois, né? Aqui, ó. O marechal organiza o acervo. Como é que eu transponho isso para a voz passiva? Ó? O marechal organiza o acervo. Organiza é o presente indicativo. Ó. Eu organizo, tu organizas, ele organiza. Então, o verbo ser deve estar no presente do indicativo também. Não pode mudar. Então, como é que fica? O acervo, ó, é organizado. Como é que a banca coloca? Foi organizado. É organizado. Tem que ser sempre, ó, presente. Se aqui está no presente, o verbo ser tem que estar no presente. O marechal organizou o acervo ontem. Pretérito perfeito, né? Pretérito perfeito. Ele organizou ontem. Como é que é a voz passiva? O acervo foi organizado pelo marechal. Pretérito imperfeito. O marechal organizava o acervo. Como é que fica? O acervo era organizado pelo marechal. Continua, ó, no pretérito imperfeito. Ah, professor, esqueci. O pretérito imperfeito coloca lá em cima. Naquela época. Naquela época eu era, naquela época eu bebia, naquela época eu escrevia, né? Que é o pretérito imperfeito. O marechal organizara o evento. Organizara. É um pretérito mais que perfeito. O acervo fora organizado. Ó, tem que saber também toda a flexão do verbo ser, né? Que senão o pessoal morre aqui. O marechal organizará o acervo. Futuro do presente. Então, o acervo será organizado pelo marechal. O marechal organizaria o acervo. Seria organizado. Tá. Agora, na parte de baixo, a gente vai ter o quê? A gente precisa os tempos compostos. Tempos compostos, por exemplo, ó, o marechal tem organizado. Como é que eu vou botar isso na voz passiva? É mais fácil ou é mais difícil que a primeira? Mais fácil. Tempo composto é mais fácil. Eu vou pegar o tempo composto, vou fazer assim, ó, e vou jogar o sendo no meio. Só jogar o sendo no meio. Por que é o sendo? O que é o sendo? O sido, desculpa, sendo não, sido. Sido. É o particípio passado do verbo ser, ó. Então aqui, ó, o marechal tem organizado o acervo. O acervo tem sido organizado. É só jogar o sido no meio, ó, que é o particípio passado do verbo ser. Isso aqui é o pretérito perfeito composto. O marechal tinha organizado o acervo. Como é que fica? O acervo, ó, tinha organizado, fica igual. Eu faço assim, ó, e coloco o sido no meio. Tinha sido organizado. O marechal terá organizado o acervo. O acervo terá sido organizado. E isso aí é o futuro do presente composto, né? E agora vem o futuro do pretérito composto. O marechal teria organizado.
o acervo teria sido organizado. Não tem como errar, tá? Então, a banca às vezes pergunta assim, qual é a frase do texto que poderia ser transposta para a voz passiva? Tem que ter um VTD, gente. Não pode ter VL, não pode ter... Tem que ser um verbo transitivo direto, né? E tal. Aqui eu vou passar um pouquinho... tá aqui, ó. Era essa a questão. A frase do texto que permite a transposição para a voz passiva é: em seguida gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica. Ele gravou VTD. O que ele gravou? Uma mensagem. Dá para transpor para a voz passiva? Sim, ó, uma mensagem foi gravada na sua secretária, porque ele gravou, então tem que ser um VTD, né? Aqui, mas o poeta, este de fato não morreu. Morreu intransitivo, quem morre, morre, não vai gerar a voz passiva. Aqui, ó, em 1862 chegou aqui a notícia, chegou é verbo intransitivo, também não vai gerar a voz passiva. O poeta estava, verbo de ligação. Aqui, ó, este mundo caminha cada vez, caminha é verbo intransitivo. Perceberam? Então a gente já corta na hora. Vou passar aqui, agora tem várias de voz ativa e voz passiva, vocês podem fazer em casa, né? Eu só queria fechar então... com a questão de acentuação gráfica. Pode ser que ela coloque, assim, a cada 3, 4 provas ela coloca uma de acentuação gráfica. E geralmente quando ela coloca a questão de acentuação gráfica, ela pede a regra. Se é a mesma regra ou se não é a mesma regra. Geralmente é assim, tá? Então, incluíram em número, elas são acentuadas as palavras pela mesma regra ou regras diferentes? Incluíram regra do I e do U. Quando o I e o formam hiatos, formam sílabas sozinhos, né? E não vêm acompanhados de NH e tudo mais. Então, incluir é uma regra. E número é toda a palavra pro paroxítono é acentuada. Ó. Número, pássaro, todas são acentuadas, né? Homogênea, médio e bromélias. Mesma regra ou regras diferentes? Mesma. Paroxítona terminada em ditongo crescente. Ó. Homogênea, médio, bromélias, paroxítona terminada em ditongo. Eles não perguntam se é crescente ou se é decrescente, isso não é relevante. Só é relevante para uma outra pegadinha que pode ter. Brasília, cenário e próprio. Mesma regra ou regras diferentes? Ó, Brasília, paroxítono em ditongo, cenário, paroxítono em ditongo e próprio, paroxítono em ditongo. Perfeito, né? Reúnem e fenômeno. Reúnem regra dos hiatos e U. Nem, é que nem sa-u-de. Quando o U e o I forem tônicos, formarem sílabas sozinhos e não tiverem aqueles impedimentos, né? Não pode ter NH depois, não pode ter ditongo antes. Então, regras diferentes. Indústria e rádio. Paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Todo mundo sabe qual é a diferença do crescente para o decrescente? Ó, quando o A é sempre vogal e a vogal é sempre forte. Então, do I para o A, o que aconteceu ali? O I vai ser semivogal e o A vai ser vogal. Ditongo, gente, não é encontro de duas vogais. O que é encontro de duas vogais? Hiato. E elas se odeiam. Uma não pode ficar junto da outra. Agora, o que é um ditongo? É a combinação, né, a junção de uma vogal com uma semivogal ou de uma semivogal com uma vogal. Como é que eu vou saber qual é a forte e qual é a fraca? Lê a palavra e percebe qual é que é a mais forte. A mais forte vai ser a vogal e a mais fraca vai ser a semivogal. Né? E outra coisa, ditongo não se separa, hiato se separa. Aqui, água, distância e primário. Água, paróxide em ditongo, distância, paróxide em ditongo, primário mesmo. País e aí? Diferentes? Ou igual? Ó, país. Por que eu acento país? E por que eu acento aí? Ó, é a regra do I e do U. Para essa regra, o hiato, né, no caso aqui formou hiato, ele tem que ser tônico, tem que ser a sílaba mais forte da palavra, não deve estar sozinho, mas pode ter S, não tem problema, só não pode ter Z. Ó, Luiz, por exemplo, ó, não tem acento porque o I é seguido de Z. Agora, se for um Luiz com S, vai ter, ó, Luiz, porque com S pode, tá? Tônico, né? Não pode ter NH depois, tipo bainha, tainha, não tem, porque tem NH depois. E agora não pode ter ditongo antes, por exemplo, tipo bocaiúva, ó. Bocaiúva, né? Antes tinha. Bocaiúva é o nome de uma árvore, e aqui em Florianópolis nós temos uma rua com esse nome. Bocaiúva, né? Como é que eu separo essa palavra? Bocaiúva. O é tônico? É. Está sozinho? Está.
Tem NH depois? Não. Tem ditongo antes? Tem aqui, ó. Vogal mais semivogal. Então, bocaiúva não tem mais acento quando ela for paroxítona. Quando ela for paroxítona. Então, aqui é a mesma regra. A regra do I e do U. A palavra década tem acento gráfico pela mesma razão que o vocábulo? Isso. Ela é uma proparoxítona, é só achar uma proparoxítona. A palavra sucuri não leva acento em sua sílaba tônica. Assinale a opção que apresenta outra palavra que não recebe acento pela mesma regra. Então ela tem que ser o quê? Uma oxítona, terminada em quê? Ou ela tem que ser em U ou em I. Né? Então vai ser o quê? Caju. Né? Caju. Ó, as oxítonas elas recebem acento quando terminam em quê? A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. Pessoal, agora terminou mesmo. Eu tenho que ir. Então, o que eu queria dizer para vocês, com relação à prova, né? Tenham bastante atenção na leitura do enunciado. FGV coloca muita pegadinha no enunciado. A minha dica, leiam 2 vezes o enunciado antes de marcar a questão, porque ela esconde o que ela quer. Ok? Boa prova. Estamos aí acompanhando o resultado. Até logo para vocês.